Tem filme que dá sono? Tem sim, mas nem sempre isso é algo negativo. E essa foi a minha experiência com The Mastermind, novo filme da Kelly Richard, que já está em cartaz nos cinemas, que foi um filme que não vou mentir, não vou negar, realmente me deu um pouco de sono na experiência, mas não é uma experiência que eu considero que o sono vem porque o filme é ruim ou que o filme é sem graça, é porque a atmosfera dele é muito letárgica, então a gente acaba sendo envolvido por aquela experiência de uma maneira que o seu corpo sente de fato o que está se colocando ali. É um filme que a Kelly Richard ela vai trabalhar em algumas frentes que vão construir, ajudar a construir essa atmosfera. Então tem o uso de cores mais pastéis e até desaturadas, e também os próprios personagens, a construção deles são personagens que parecem não ter muito estímulo e também só fazendo as coisas, cumprindo tarefas que precisam ser cumpridas. E ao mesmo tempo, você tem uma trilha sonora que é composta por jazz, que já dá essa faísca para a narrativa, e um roubo, que aí sim eu acho que é o evento que, embora ele não seja marcado assim por uma grande reviravolta, porque o filme da Kelly Richard, aliás, o cinema dela não tem essa característica, né? Um cinema que ele vai ser mais construído ali no silêncio, naquilo que se depura do silêncio, mas ainda assim eu acho que o roubo ele vai trazer essa faísca para aquilo que parecia estar completamente sem energia e sem estímulo. E quando eu toco nessa palavra, nesse ponto do estímulo, é aquilo que parece estar muito envolvido por uma indiferença. Então eu acho que esse filme ele vai ter alguns pontos ali que são microscópicos, quase microscópicos, em que a gente vai ver ali uma sutileza de algo que pode se destacar diante dessa atmosfera de anestesia, que é, por exemplo, o envolvimento do personagem, do protagonista com a arte. E esse protagonista, esse homem, é o James Blaine, que é um carpinteiro que está desempregado, mas apesar dessa situação de desemprego, ele consegue manter uma vida razoável financeiramente porque a família dele, os pais dele têm grana. A esposa também trabalha, mas a gente vê que quando tem algumas conversas da família bem pontuais, não há um desejo dele é, de busca por um emprego ou por outra satisfação ali na vida, a não ser pela arte que entra nesse lugar aí de talvez de algum tipo de, isso que eu estou chamando de estímulo. Então o James ele vai ao museu, mas ele vai a esse museu com o intuito de estudar, de observar o que está acontecendo ali. E aí eu tenho também que mencionar que o pano de fundo desse filme são as revoltas ali. O filme se passa na década de 70, são as revoltas dos anos 60 e também a Guerra do Vietnã. Então já tem essa atmosfera de um certo pessimismo e até de desesperança diante do contexto. E é claro que o filme, embora ele não vá entrar nessa discussão, mas esse pano de fundo está ali. Então, o que a gente percebe, por exemplo, nesse museu é que o segurança dorme. Então, não tem uma preocupação com essa vigilância, né? E é dessa falta de vigilância que o personagem do Josh O'Connell vai se servir para poder estudar aquele lugar e poder pensar em como um roubo poderia ser realizado ali. Esse museu é localizado em Massachusetts e essa parte do roubo é uma parte bastante até engraçada, porque algo que me chama a atenção nesse aspecto do roubo é porque o James ele não tem nenhum talento para ser um ladrão. Então toda essa história do roubo, eu até fiquei pensando nisso, assim, que tem um aspecto até meio infantil, como se fosse uma criança que quisesse algo e não pensasse muito sobre isso, sobre até as consequências que isso tem. Então, os colegas, né, do James que vão ajudá-lo
nessa toda essa questão do roubo, usam aquelas meias calças nos rostos e como se isso fosse realmente esconder alguma coisa. E todo roubo ele é pautado por um certo absurdo e também ali a gente já percebe que é uma certa ideia de equipe aí, entre aspas, que o James vai tentar reunir para ajudá-lo nisso, ela vai começa a se diluir justamente no momento em que o roubo já começa a acontecer. E que isso vai caminhando para um momento ali em que o James vai ficar sozinho. Então, acho que é um ponto importante também que a Kelly Richard constrói com uma minúcia, sabe? Desde o início ali do roubo. E é interessante como o James tem um apreço pela arte e esse roubo, ele quase que, se a gente pensa assim, ele roubou essas obras de arte porque ele tinha um propósito de vender, de fazer algum dinheiro com isso. Mas o que o filme vai trabalhar é numa ideia de que aquilo para ele tinha um valor, que eu acho que até simbólico, tanto que quando ele consegue realizar o roubo em algum momento na casa dele, tem uma cena na casa dele em que ele olha para os quadros, né, que são quadros que ele vai roubar, e ele até coloca um deles na parede. Então a gente percebe que tem uma apreciação realmente diante daquilo. E eu acho que isso é que contrasta com toda essa atmosfera realmente de anestesia e até de inércia que esse personagem tá, né? Então é como se o James desse mais valor a essas obras de arte do que de fato as instituições responsáveis por cuidar disso. E aí eu acho que entra um outro ponto que é os efeitos, que são os efeitos desse roubo. Eu disse dessa questão desse roubo parecer quase que infantil, nessa perspectiva amadora, porque tem uma ingenuidade para lidar com isso. Tanto que em um determinado momento ele é questionado assim sobre ele não você realmente pensou sobre isso? E eu acho que ele não pensa sobre isso, ele só faz. E aí é claro que isso vai trazer consequências para a vida dele, e uma delas vai ser a própria solidão. E eu acho que esse é um processo que, como eu disse, a Kelly Richard vai trabalhar com uma minúcia que vai desde, na verdade, se a gente pensar bem, o James ele já está muito sozinho. O que a gente percebe é que desde o início, mesmo com a família dele, ele está muito só. E à medida que esse roubo acontece e outras coisas também acontecem, ele vai ficando cada vez mais solitário. E aí o que eu fico pensando nesse aspecto desse homem que continua, né? Ainda que só ele continua, enquanto ele pode continuar, é que nenhuma medida mais drástica, né, como essa própria questão do roubo e até ousada, ela não vai ter um efeito tão significativo para essa anestesia, para essa atmosfera de anestesia que esses personagens vivem. Porque, como eu disse, todos eles estão ali cumprindo as suas funções, mas sempre ali numa indiferença. Até a própria esposa do James, que é a Terry, interpretada pela Alana Haim, até ela a gente vê que não tem, mesmo quando ela descobre toda a questão do roubo, em que há, sim, reações dela diante disso, mas parece que falta para esses personagens isso que eu chamei já algumas vezes aqui no vídeo um estímulo. E eu acho que nem o roubo ele é capaz de produzir algum tipo de efeito, a não ser o próprio afastamento dessas pessoas do próprio James. E aí esse gesto que parecia dar uma faísca, um estímulo à vida do James, acaba expondo na verdade a falência de qualquer vínculo que pudesse sustentá-lo. Então o James perde muitas coisas, mas talvez o que o filme sugira é que isso já estava perdido antes e que só faltava um evento para que esse vazio viesse à tona. Então, no final das contas, a sonolência foi até um efeito interessante que eu senti diante desse contexto todo que o James vive. E é isso, fica a recomendação de The Mastermind, que já está em cartaz nos cinemas, para quem já conhece o cinema da Kelly Richard e também para quem não conhece. E eu fico por aqui, fico aguardando vocês também nos próximos vídeos do canal. Um abraço e até a próxima!